E saúde, irmão, na paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez, né? Porque, como eu digo, todos os dias acordo e agradeço a Deus, porque mais um dia o Senhor nos deu e mais uma oportunidade de estar na casa dele, né? Os irmãos podem sentar, porque eu mesmo vou estar lendo. E agradeço muito aos meus pastores, né, por confiar em nós, né? Eu não sei falar, mas eu creio que o Senhor fala. O Senhor fala, né? Porque um dia ele morreu, mas não ficou lá. Ele ressuscitou, está lá vivo. Então ele fala comigo e com você. E nessa noite ele vai falar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor colocar em meu coração. A palavra de Deus está escrita lá no livro de Lucas, capítulo 18. Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, né, capítulo 18, o versículo 1, que fala sobre esse juízo bonito, né, a parábola do juízo bonito. Vou ler, os irmãos só ficam ouvindo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte me importunar muito. E disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a pé na terra. Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. Mas eu estudando essa palavra um dia desse, porque não foi hoje, há dias que eu venho estudando, né, irmãos? A gente tem que estudar a palavra do Senhor todos os dias, né? Ele falou que a palavra do Senhor diz que nós temos que estudar ela de manhã, de tarde, de noite. Então todos os momentos nós temos que estar lendo a palavra do Senhor. E eu lendo a palavra do Senhor e o Senhor falando comigo. No livro anterior, no capítulo 17, versículo 22, o Senhor estava aqui dizendo: disse aos discípulos: dias virão em que desejarei ver muitos dias do Filho do Homem e não verei. Aqui, irmãos, quando eu estava lendo, o Senhor estava falando comigo que ele estava falando com os discípulos dele, porque ele já ia subir, né? E ele estava ensinando os discípulos a orar, a buscar o Senhor, porque enquanto o Senhor estava aqui na terra, eles estavam tranquilos, né? Creio que oravam, mas esperavam mais pelo Senhor, porque o Senhor estava presente. Jesus estava ali, ele fazia milagres, ele que orava, ele que estava todo o tempo fazendo os milagres, né? Eles acompanhando. Mas nesse momento aqui já estava perto de Jesus passar dessa vida aqui, né? Que ele estava conosco. Ele morrer, teve pelo nosso pecado, né? E subiu ao céu. E aqui eu vejo que ele estava ensinando os discípulos deles que aí ia começar a jornada deles. Eles iam enfrentar pessoas mal, eles iam ter que orar, buscar a presença de Deus, porque eles iam passar dentro de Cristo. Então eu vejo que Jesus estava falando com eles: olha, vocês vão ter que buscar a presença do Senhor, vocês vão ter que orar, porque eu não vou estar mais aqui. Vai vir dias difíceis que eu não vou estar mais para ajudar vocês. Então vocês vão ter que orar. E não é diferente hoje, né, irmão? Nós
vemos que hoje, se nós buscar a presença do Senhor, o inimigo já entra. Se nós deixar de se alimentar com a palavra dele, ou deixar de orar um dia, dois, nós já vemos que o inimigo já entra com a discursa dele, né? Com a cilada dele, jogando para cima de nós. É por isso que a oração e a leitura da palavra e a vigilância tem que estar todo dia na nossa vida. Nós temos que estar sempre se preparando. Não quer dizer que nós estamos preparados, mas nós estamos se preparando todos os dias para ter o encontro com Jesus. E Jesus estava falando, olha, virá uns dias que vocês vão desejar que eu vou estar com vocês e eu não vou estar mais. Então, quero que vocês estejam já aprendendo que vocês vão precisar orar. Aí é por isso que ele mostrou essa parábola, né? Que ele contou essa história para ele, contando ali, né? E contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, quer dizer, orar sempre, desfalecer nunca. Nós devemos estar em constante oração, orando sem cessar. Não devemos parar de orar. Jesus estava ensinando eles que eles tinham que estar sempre em oração, sempre buscando a Deus. Ah, irmão, mas eu tenho que estar de joelho 24 horas, não. Nós podemos orar em pensamento com o Senhor. Nós podemos orar ali lavando a nossa louça e fazendo isso. Eu sempre sozinha, né, na maioria do tempo. Nós devemos orar também com lágrimas. Não sei se os irmãos já oraram com lágrimas, mas eu já orei. Eu já orei com lágrimas, só chorando, né? Tem tempo que a gente passa só chorando, mas aquilo ali é uma oração. Lá no céu o Senhor entende e nos dá vitória. Então, tem vários tipos de nós orarmos. E o Senhor falou, não desfaleçam, mas continuem orando, porque vai vir para vocês perseguição. Vai vir pessoas que vão se levantar contra a vida de vocês. Jesus estava ensinando os discípulos. E para nós não é diferente nessa noite. O Senhor está dizendo para nós, ore sempre, desfalecer nunca. Não deve desanimar. Vamos prosseguir em oração, confiando no Senhor, né? Orando sempre, né? Lá em Efésios 6:18 fala, orando em todo o tempo, né? Em ação, no Espírito Santo, né? Buscando o Senhor enquanto se pode achar, em oração. E Jesus aqui contou essa história para os discípulos sobre o dever de orar. Nós temos dever de orar. Dever de orar pela nossa família, dever de orar pela obra do Senhor. Nós temos dever de orar pelos nossos pastores, que está todo o tempo orando por nós. E Jesus estava ensinando eles, vocês têm o dever de orar, vocês vão ter o dever de orar sim, vocês não vão poder ficar enquanto eu estava aqui, vocês estavam tranquilos, mas agora vocês vão ter que orar. É por isso que ele citou essa parábola para eles, né? Para eles entenderem o dever que tem a oração. A oração é uma coisa séria. Sem a oração não tem poder. É como foi cantado aqui, né, a nossa vida. Sem oração a gente não consegue falar do amor de Deus. Sem a oração a gente não consegue falar essa palavra. Eu creio que tem pessoas aqui que não conseguem nem falar essa palavra. Por quê? Porque ora, pô. Então nós devemos orar mais. E não era diferente com os discípulos. Jesus estava ensinando para eles. Contou essa parábola aqui, essa história aqui, para ensinar para eles como esse homem era mau e como essa mulher foi obediente, foi insistente, né? A gente vai ver aqui. Aí ele conta para eles aqui. Havia naquela cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem algum. Esse juiz, ele era muito ignorante, egoísta, né? Mau, ruim. Ele não era tão mau que nós vemos aqui claramente ele dizendo que ele não
sabedoria humana, né? O juiz, o advogado, tem a sabedoria humana que eles aprenderam, mas não tem a Deus, não tem a Deus, não tem a sabedoria de Deus. Um dia desse eu lembro aqui e lembrei, né? Tem um policial que sempre visita a gente ali, muito amigo nosso, e ele foi perguntar da mãe para mim, ele é estudado, hein? Já fez várias faculdades, bem estudado mesmo, mas ele foi perguntar para mim sobre a história de Davi, sobre a palavra. E estava falando tudo errado. Aí por aí vocês veem que adianta ter autoridade. Esse juiz era uma autoridade grande, tinha uma sabedoria, tinha um estudo, né? Mas não tinha Deus na vida dele, não conhecia o que era o Senhor, mas o Senhor estava ensinando aqui. Aí também naquela cidade havia uma certa viúva, e ia ter esse Jesus, que esse homem, esse certo juiz, para resolver uma causa dele. E esse juiz era tão mau que ele não atendia ele. Não atendia. Já sabe. E ele contando a história dessa mulher. E ela foi, havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva ia ter dizendo: faz justiça contra o meu adversário. E essa mulher, ela também, o Senhor estava ensinando para os discípulos, que os discípulos tinham que ser igual a essa mulher, insistente, obediente, e tinha que ter fé, né, e oração, porque essa mulher, ela tinha essa causa para ser resolvida, mas ela não desistia da causa dele. Esse juiz era tão mau, mas sempre ela ia ali na casa dele, insistindo porque ela queria essa causa dela resolvida. E o juiz não atendia. A palavra de Deus diz que ele levou tempo ela indo ali. Quantas vezes essa mulher recebeu não na cara dela, né? Vai voltar para casa, mas ela não desistia. Assim, Jesus ali falando no meu coração, ele estava mostrando para os discípulos: vocês não desistam, mas continuem, porque virá perseguição contra a vida de vocês. Nós sabemos que os discípulos, eles lutaram, eles foram mortos, mas eles não desistiram, né? A palavra de Deus não diz que eles desistiram, não, né? Eles prosseguiram até a morte, mas eles não desistiram, porque Jesus ensinou a ele. E nessa noite o Senhor está ensinando para nós que nós não devemos desistir. Nós temos que ser insistentes, como foi essa mulher. Essa mulher, ela ia todos os dias, mesmo sabendo que o juiz não ia atender ela, não ia resolver a causa dela, mas ela ia ali. Ela era insistente, ela perseverou na busca dela. E ela orava e ia ali, com a fé. Até que um dia, esse juiz resolveu atender aquela mulher. Mas não era porque ele era bonzinho, nem porque ele gostava dela, de interesse, não. Era porque ela estava perturbando ele. Ela estava enchendo a cabeça dele. Ele disse: peraí, eu já estou cansado disso, para essa mulher vir aqui que eu vou resolver a causa dela. Ele, sendo um homem mau, não respeitava ninguém, era muito ruim naquela cidade, mas ele fez essa justiça para essa mulher, porque a mulher estava perturbando ele. Muitas vezes a gente abandona, né? Estão buscando uma coisa, estão orando, estão insistindo, mas aí nós desanimamos. Ah, não vou mais, Deus não está me ouvindo. Mas muitas coisas, irmãos, Deus fica em silêncio. Quantas vezes na minha caminhada o Senhor ficou silêncio comigo, e eu dizia: eu vou parar, eu mesmo foi uma dessas. Eu vou parar de orar, eu não consigo mais, porque o Senhor não responde.
a minha oração. O Senhor não entrega, mas o Senhor vai dizer que Ele chega na hora certa, Ele dá a nossa pista na hora certa. Não é do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer, no momento certo. Muitas vezes você está pedindo algo, o Senhor está pedindo errado, não é do jeito que Deus quer, então o Senhor não entrega naquele momento. Mas se o Senhor falava comigo, não desista. E aí eu continuava buscando o Senhor. E hoje nós estamos aprendendo, irmãos, que não devemos desistir, temos que ser igual a essa mulher. Ela foi insistente, foi obediente ali e foi fiel também. E teve a fé que ela ia conseguir. Aí esse juiz, sendo mau, ele disse: eu vou atender o que essa mulher está pedindo para mim. E chamou ela e resolveu a causa dela. Eu pergunto para os irmãos nessa noite: qual é a tua causa que você está pedindo ao Senhor? Qual é a causa que você colocou nas mãos do Senhor? Esse juiz, sendo mau, ele resolveu a causa dessa mulher. E Deus vai resolver? Nessa noite o Senhor vai resolver aquela causa que você colocou na mão do juiz, na mão de Deus. Que você colocou na mão do Senhor. Se você crê como essa mulher, se você tiver fé como foi essa mulher, você vai receber a tua causa. Porque essa mulher, ela tinha uma causa e ela não desistiu. E ela era sozinha. A palavra de Deus não diz se ela tinha parente, não, mas eu creio que ela estava só. Porque sempre ela estava ali, batendo naquela porta. Aquele homem não atendia, ela voltava. Né? Não fala de parente. Mas ela não, mesmo sozinha, ela não desistiu. E o Senhor está mostrando para nós hoje. Hoje, quem é o discípulo de Jesus? Somos nós, né? Hoje é nós que somos os discípulos do Senhor. Ele diz: olha, eu vou escolher vocês, vocês vão fazer o meu livro. Então hoje somos nós os discípulos do Senhor. E nessa noite o Senhor está nos ensinando que o nosso dever é orar sempre. E não desanimar. Não vamos desanimar de orar. A oração ela é a chave da vitória. A oração é a que abre a porta daquilo que você está pedindo. Muitas vezes o Senhor abriu essa porta para nós com a oração, né? Com o preparo, com o jejum, com a obediência, sabendo esperar o momento certo, como foi essa mulher. Ela podia ter desistido no meio do caminho, recebendo não todos os dias, mas não, ela foi fiel, ela foi ali, ela perseverou, ela foi perseverante e não desistiu da bênção dela. E aqui nós vemos aqui que fala assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer injustiça para que enfim não volte e importune muito. Ele ainda foi ousado, né? Ele ainda falou ainda com ele mesmo: ainda que não tema a Deus. Ele abria a boca dele, enchia a boca dele para dizer: ainda que não obedeço a Deus, não respeito ninguém, eu vou fazer justiça para essa mulher. E ele fez e entregou a bênção dela. Aí o Senhor vai e fala assim: e disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? Aí ele fala assim no 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos do Senhor? É eu e você. E Deus não fará? Mas o Senhor, como eu já disse, o Senhor vai fazer no momento certo. Não ache, não creia que é no momento seu, não. Porque é no momento dele. Eu passei 4 anos orando pela uma bênção dele. Chorava, orava, chorava e orava, às vezes dormia. Mas passou 4 anos e o Senhor entregou. Para mim, eu queria uma semana, um mês. Nós vemos daquele homem que ficou 38 anos na beira daquele tanque também, para receber a bênção dele. Então é no momento de Deus que Jesus chega. Aquele cego estava ali na beira daquele caminho,
mas quando o Senhor passou, chegou o momento dele. Então hoje o Senhor pode entregar a tua causa. Qual é a tua causa que você tem? É uma causa na justiça? O juiz pode entregar, porque Deus vai te entregar para você. É uma causa no meio da sua família? O Senhor pode entregar, mas se você tiver fé, continue perseverando em oração, porque ele diz assim: orar sempre, desfalecer nunca. Então nós não devemos desfalecer, desanimar, achar que está perdido, achar que já não tem mais jeito, porque tem jeito sim. Para Deus nada é impossível, a palavra de Deus diz. Essa mulher, ela batia naquela porta e foi aberta. Ela buscava e encontrou, como diz a palavra, né? Então nós devemos ser persistentes como foi essa mulher. Aí ele fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Deus, ele faz justiça sim. Nós clamamos todos os dias para o Senhor, né? E o Senhor fala: ainda que seja tardio, ainda que demore um pouquinho, mas você vai receber. Tenha paciência, seja perseverante, caminhe com o Senhor, busque o Senhor todos os dias, que o Senhor vai te dar a tua vitória. Porque ele diz: se esse juiz, se ele é injusto, deu a causa dessa mulher, por que Deus não vai dar a sua? O Senhor tem a sua causa hoje para entregar na sua mão. Basta você crer e confiar e ter fé, porque a fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mas que nós esperamos. O Senhor nos entrega nas nossas mãos. E ele diz: digo vós que ter pressa de fará justiça. O Senhor, ele está falando com nós, né? Que Deus, ele faz a justiça por nós, e é depressa. Digo vós que depressa ele fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. É por isso que nós temos que estar ligados com Deus, confiando no Senhor, perseverando no Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, como eu já disse, porque o Senhor, ele está esperando isso de nós. É para nós que o Senhor está falando hoje: olha, haverá dias que vocês vão buscar mais ainda. E esse dia, irmãos, está próximo, porque nós já estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos horríveis já. Se nós vamos sentar na frente de uma televisão e prestar atenção no que está lá acontecendo, você fica com medo, você não dorme de noite um pouquinho. Meu esposo está realmente ali, mas ficar um pouquinho olhando, a gente vê lá fora o que está acontecendo, e nós aqui não damos um glória a Deus para o nosso Deus, não buscamos ao Senhor quando nós estamos aqui na casa do Senhor. Então, até mesmo no nosso lar, muitas vezes a gente não tem força nem de dobrar o nosso joelho para orar. E eu estou dizendo isso, irmão, meu esposo está de prova aí que a gente ora. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, é porque a gente faz. Então, o Senhor, irmão, está com pressa de você. O Senhor diz nessa noite: venha enquanto há tempo. O Senhor estava alertando os discípulos dele que andavam com ele, que já via tudo que ele fazia. Imagina hoje que nós não estamos aqui com o Senhor face a face, nem vendo ele pessoalmente, né? Mas graças a Deus nós possamos sentir o nosso Deus, ouvir a voz dele. Mas o Senhor nos diz nessa noite que nós devemos sempre estar disposto a fazer a vontade do Senhor, a buscar o Senhor todo o tempo em oração, e não deixar de orar, porque a oração é um dever. Orar pela nossa nação, irmão, é um dever nosso, porque nós vivemos uma nação brasileira e nós sabemos como ela está. Então nós devemos orar pelas nossas autoridades. A palavra de Deus fala: ora pelas autoridades, ora por todo mundo. Nós devemos orar, ainda
pelos nossos irmãos, pela aquela pessoa que está lá fora. Um dia ela vem para a casa do Senhor, mas é o Senhor que nos ensina a orar. Quando nós oramos, nós aprendemos a amar também o nosso próximo. Nós pegamos amor pelo nosso próximo. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou que nós devemos orar e amar o nosso próximo. Então, nessa noite o Senhor ensinou para os discípulos dele e está ensinando para nós essa parábola, essa história do dever de viver em oração e não desanimar. Orar sem cessar, né? Como diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, né? Capítulo 17, versículo 5 fala que nós devemos estar em oração todo o tempo. Orar sem cessar, buscar o Senhor sempre em oração. Porque já pensou se essa mulher desistisse, ela ia perder a causa dela. Mas ela foi insistente, ela foi até o final e recebeu a vitória dela. Assim é nós, irmãos. Então nessa noite nós iremos orar por essa causa que está nas suas mãos, que você entregou para o Senhor, que você colocou nas mãos do Senhor. Eu creio, irmão, eu tenho uma causa que eu coloquei nas mãos do Senhor. E eu creio, irmão, que logo o Senhor vai entregar. Então eu creio que cada um dos irmãos tem uma causa que está esperando a ser resolvida. E essa mulher esperou por um homem mau, porque não tinha mais jeito, mas nós esperamos por Deus, o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos trouxe lá das trevas, né, para a luz, aquele que nos resgatou lá do lamaçal do pecado e trouxe para a luz. É esse Deus que vai resolver a nossa causa. Pode ser hoje? Pode, mas também pode demorar mais um pouco. Mas não desista, seja insistente como foi essa mulher. Use a sua fé, confia no Senhor, que o Senhor vai entregar. Pode ser no tempo do Senhor, porque aqui fala, né, na palavra do Senhor, né, porventura, ainda que seja tardio para com ele, mas mesmo que demore um pouco, mas o Senhor entrega a nossa causa, porque ele vê que a gente busca ele, né? Então que nós possamos ficar com essa palavra, com esse ensinamento que o Senhor está ensinando nessa noite, para nós ser, nós não deixar de orar, mas sempre estar confiando no Senhor, buscando ele, ser perseverante, né, com o Senhor, não desistir daquilo que nós queremos da parte do Senhor. Não vamos desistir, mas vamos continuar como fez essa mulher. Amém? Você tem uma causa nas mãos do Senhor, o Senhor pode entregar nessa noite para você. Amém? E você continue confiando no Senhor, esperando nele, porque é dele que vem as nossas bênçãos, somente do Senhor. O homem, ele até faz, mas leva tempo, né? A gente, quando a gente tem uma causa na justiça, a gente vai lá, demora anos e anos, até que um dia é resolvido. Mas o nosso Deus, se nós formos fiel, como Ele é fiel, se nós permanecermos, ser pacientes, ter fé, nós receberemos a nossa bênção, porque Ele disse. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite. Com certeza o Senhor dá, porque nós estamos clamando a Ele, né? Ele é fiel para nos dar a nossa vitória. Amém, irmão? Amém. Eu aqui agradeço a Deus, né, por essa oportunidade e peço aos irmãos que têm